Saudações a todos. Vimos no livro Nas Fronteiras da Loucura, psicografado por Divaldo Franco, em que Manuel Filomeno de Miranda traz uma análise, ele faz uma análise sobre as obsessões, as características das obsessões, começando pela simples, pela fascinação, pela subjugação, né? De acordo ali com os ensinamentos de Kardec. E ele coloca, nós vimos que inicia-se, né, uma obsessão pela recepção da ideia perturbadora. Depois vimos que a sequência seria o intercâmbio mental. E vamos ver agora o terceiro item que ele coloca, reflexos da interferência. Então ele nos traz: surgem como efeito natural as síndromes da inquietação, as desconfianças. Então, uma vez ali instalado aquele intercâmbio mental, começam a surgir, né? As inquietações, as desconfianças, os estados de insegurança pessoal, as enfermidades de pequena monta, os insucessos em torno do obsediado, que soma as angústias, dando campo a incertezas, a mais ampla perturbação interior. Então, somando-se todos esses sentimentos que acabam surgindo, né, que são reflexos, então reflexos da interferência. Então, inicia-se com aquela ideia, a recepção da ideia perturbadora, passa-se então aquele intercâmbio mental e aí vem como reflexo uma série de situações muito difíceis, muitas vezes muito dolorosas. E ele continua: gera uma psicosfera perniciosa à própria volta, pela eliminação dos fluidos deletérios de que é vítima e absorve-a mais condensada por escusar-se ouvir sadias questões, participar de convívios amenos, ler páginas edificantes, auxiliar o próximo, renovar-se pela oração. Então, normalmente, quando entramos nesse clima, né? Primeiro, aderindo a determinadas ideias, recepcionando, armazenando, dando guarida a determinadas ideias. Depois, permitindo-nos um intercâmbio mental com essas mentes nocivas, com as quais estamos nos afinando, né? E ainda, né, passamos a sentir como consequência o reflexo dessa situação perturbadora que permitimos que acontecesse, né? E isso gera uma psicosfera em torno de nós perniciosa, doentia, né? E por quê? Porque fugimos, quando nos entregamos a esse quadro, não nos colocamos em condições de buscar coisas sadias, como ele cita, convívios amenos, é muito bom, né? O convívio com pessoas que nos tragam ali uma sensação agradável, né? Páginas edificantes, um trabalho em favor do próximo, né? A prece, o recolhimento, tudo isso seriam ações que iriam anulando, acalmando, até que conseguíssemos superar essa situação criada. E ele continua: conforme a constituição temperamental, que é um fator de relevante importância, face apático se tende à depressão, adentrando-se pela melancolia, em razão da mensagem telepática deprimente e dos clichês mentais pessimistas que ressumam do arquivo da inconsciência.
Então, se a pessoa é de um temperamento mais apático, né, ela vai caminhar mais para o lado da depressão, né? Chegando ali a uma melancolia, né? Isso tudo porque ela acaba desenvolvendo clichês mentais pessimistas. Que são clichês mentais pessimistas? São aquelas ideias de pessimismo já arraigadas que passam a fazer parte da nossa maneira de ser. São aqueles clichês que vêm imediatamente. Isso não vai dar certo, isso não é para mim, eu não mereço isso, eu não tenho capacidade para tal coisa. São clichês. Já estão ali, já fazem parte desse nosso quadro mental, né? E surgem ali, estão sempre vindo à tona, porque já são clichês que temos ali no nosso arquivo mental, criados por nós ou inspirados por outras mentes doentias, mas aceitos por nós como verdades. No segundo oposto, então, primeiro ele cita esse lado da pessoa mais apática, que ela se torna muito apática, né? No segundo oposto, se é dotado de constituição nervosa excitada, torna-se agressivo, violento, em desarmonia de atitudes. Explode por nonadas, então explode por nada, né? Do que logo se arrepende, expondo a aparelhagem psíquica e os nervos a altas cargas de energias que danificam os sensores e condutores nervosos, com singulares prejuízos para a organização fisiopsíquica, corpo e mente. Nesse período, podem-se perceber os estereótipos da obsessão que facilmente se revelam pelas atitudes inusitadas, pelo comportamento ambivalente, equilíbrio e distonia. Então, ora se está parte do equilíbrio para o desequilíbrio, depressão e excitação. Então, está ali deprimido, parte para o momento ali da excitação, alienando a criatura. Aos hábitos salutares vão se sucedendo as reações intempestivas, rotuladas como exóticas, a perda dos conceitos de critério e valor, que dão lugar a estranhas quão paradoxais formas de conduta, né? Então, os hábitos vão mudando, né? Os hábitos salutares vão se perdendo e vão vindo ali reações exóticas, né? Em que se perde os conceitos de valores. A linha do equilíbrio psíquico é muito tênue e delicada. As interferências de qualquer natureza sobre a faixa de movimentação da personalidade quase sempre produzem distúrbio que, por empurrarem o indivíduo a procedimentos irregulares a princípio, que depois se fixam em delineamentos neuróticos. Então, primeiro são procedimentos regulares, né, que vão acontecendo ali, mas depois fixam-se, né, esses delineamentos neuróticos. A ação fluídica dos desencarnados, em razão da maleabilidade e da pertinácia destes, quando ignorantes, invejosos ou perversos, pela sua insistência, interfere no mecanismo do hospedeiro, complicando o quadro com a indução inteligente em telepatia prejudicial que facilita a simbiose com o anfitrião. Então, isso vai crescendo, crescendo e tornamos-nos, nesse caso, um hospedeiro, né? E a partir daí vai se fixando essa simbiose. Nesta fase, e antes que o paciente assuma a interferência de que é vítima, a terapia espírita torna-se de resultado positivo, liberador. Então, nesta fase, né?
Então, é buscar sempre ajuda, o amparo, antes que o paciente assuma a interferência de que é vítima, porque pode chegar a quadros mais profundos, né, em que haverá necessidade de terapêuticas, de tratamentos psiquiátricos, de medicação adequada, né, do apoio ali da psicologia, né, da psicanálise, da psiquiatria, enfim, o apoio da medicina que vem a favor, né, vem em favor ali de todos nós e que tem se desenvolvido muito. Ideal, no entanto, é a atitude nobre diante da vida, que funciona como psicoterapia preventiva e que constitui dieta para o otimismo e a paz. Então, não necessitaríamos de tratamentos mais efetivos se entendêssemos que temos que buscar atitude nobre diante da vida, né? E ele vai falar sobre a obsessão por fascinação, vai falar sobre a obsessão por subjugação, mas seria interessante que nós trouxéssemos, em função do tempo, a terapia desobsessiva, para que fique não só um quadro com os apontamentos, mas que nos traga uma luz. O que fazermos, embora já tenha sido dito, mas vamos pegar aqui na parte em que ele finaliza o capítulo com a terapia desobsessiva. Conforme o quadro da alienação, variam os recursos terapêuticos. Sabendo-se que o agente é um ser que pensa e age movido por uma razão que lhe parece justa, qualquer política de ilaqueação da honestidade torna-se improfícua, aumentando a hostilidade e a tenacidade do perseguidor. O principal mistério deve ser o de concentrar no enfermo desencarnado as atenções, tratando-o com bondade e respeito, mesmo que se não esteja de acordo com o que faz. Conquistar para a íntima renovação o agente infeliz, porquanto toda ação má procede sempre de quem não está bem, por mais escamoteie e disfarce os sentimentos, e o próprio estado é o primeiro definitivo passo. Então, essa atenção também ao perseguidor, né? Então, o principal mistério deve ser o de concentrar no enfermo desencarnado as atenções, porque quando observarmos ali nas obsessões por subjugação, né, fascinação, nós vamos ver que dificilmente o paciente, digamos assim, conseguiria se recompor sem um tratamento mais efetivo de desobsessão, né? Não bastariam os passes, água fluidificada, né? Haveria necessidade realmente de um tratamento espiritual para atingir ao obsessor também, né? Porque nesses casos da subjugação, por exemplo, nós vamos ver que o subjugado, ele chega a perder a própria vontade. E quando ele perde a própria vontade, torna-se ali, digamos, uma marionete do espírito, né? É preciso atingir a esse espírito, né? E ir recompondo a vontade do subjugado, né? Com o tratamento adequado, a orientação adequada. Então, evitar-se a discussão inoperante, forrado de humildade real, na qual transpareça o interesse amoroso pelo bem-estar do outro, que terminará por envolver-se em ondas de confiança e harmonia, de que se beneficiará
mudando de atitude em relação aos propósitos mantidos até então. Simultaneamente, educar-se à luz do Evangelho paciente, insistindo junto a ele com afabilidade pela transformação moral e criando em torno de si condições psíquicas harmônicas com que se refará emocionalmente, estimulando-se a contribuir com a parte que lhe diz respeito. Atraí-lo a ações dignificantes e de beneficência, com que granjeará simpatias e vibrações positivas que o fortalecerão, mudando o seu campo psíquico. Estimular-lhe o hábito da oração e da leitura edificante, ao mesmo tempo trabalhando-lhe o caráter, que se deve tornar maleável ao bem e refratário ao vício. Então, toda orientação, né? Através, estimulando o hábito da oração, o hábito da leitura edificante, auxiliando a compreender os valores do caráter, né? Do que realmente convém e ajudando a perceber que temos que ser maleáveis ao bem e firmes para não nos deixarmos levar pelas viciações que tanto nos arrastam. As mentes viciosas encharcam-se de vibriões e parasitas extravagantes, dementadas pelo desdobrar dos excessos perniciosos. Ao lado dessa psicoterapia, é necessário a aplicação dos recursos fluídicos, seja através do passe ou da água magnetizada, que é a água fluidificada, né? Da oração intercessória, com que se vitalizam os núcleos geradores de forças, estimulantes da saúde, com o poder de desconectarem os plugs das respectivas matrizes, de modo a que o endividado se reabilite perante a consciência cósmica pela aplicação dos valores e serviços dignificadores. Exatamente plugs, né? Há uma ligação, né? Como se fosse ali num plug de um espírito mais próximo, muitas vezes até trazido, colocado, porque ele pode ter ali uma determinada necessidade dentro das suas viciações, dentro das suas fraquezas, e a sua presença junto daquele paciente, daquele obsediado, daquele subjugado, potencializará as suas vontades, as suas necessidades, a sua apatia, a sua excitação, dependendo de como se encontra esse obsessor, né? E esse obsessor muitas vezes é ligado a outros através desses plugs, né? Justamente a outros que são mentes mais livres, que pensam, inteligentes, né? E que planejam esses processos de vingança, esses processos obsessivos, porque existe uma causa, um interesse nessa perseguição, né? Então eles se utilizam de outros, né? Para alcançar ali aquelas fraquezas daquele a quem eles perseguem. Não ocorrem milagres em mistérios que tais como noutros de qualquer natureza. O acontecimento miraculoso, quando parece suceder, é o resultado de uma ação muito bem programada, cujos efeitos são registrados e cujas causas não são necessariamente no momento conhecidas. Toda pessoa que deseje contribuir na esfera do socorro desobsessivo, que se não descure da conduta íntima, nem das suas ligações com o plano espiritual superior, donde fluem os recursos lenificadores salutares para os cometimentos do amor.
recordando Jesus diante dos obsediados e dos obsessores, busquemos a sua ajuda e inspiração na condição elevada que ele ocupa como o Senhor dos Espíritos. Então, fica por hoje essas reflexões, que possamos do livro O Trabalho Voluntário na Casa Espírita, de Alquinder de Oliveira, sobre a importância do trabalho voluntário. Cristo e nós, Emmanuel. E disse o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10. Os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. Realmente, né? Não há a menor possibilidade de acreditar num mundo redimido sem que as pessoas redimam as suas almas. É preciso que nós nos modifiquemos para que o mundo seja um novo mundo. Isso não vai acontecer como uma mágica que transforma as coisas miraculosamente. Isso só vai acontecer quando cada habitante do planeta ir se modificando e se melhorando. O Mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizam e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar os serviços da regeneração planetária. Então, como o Mestre Jesus começou lá há 2000 e poucos anos atrás, recrutando pessoas dispostas ao trabalho, ele continua fazendo isso hoje. Ele continua recrutando pessoas para arregaçar as mangas e colocar mãos à obra. Porque a obra de Deus, ela se opera no íntimo de cada um e se reflete no mundo. Não é o contrário. Não é o mundo que vai refletir na gente, no íntimo de cada um. Somos nós que temos que refletir esse amor de Deus, esse trabalho que Jesus nos traz, né? Através dos resultados desse trabalho que vão formar o mundo. O mundo será o resultado dos nossos trabalhos, dos nossos esforços no bem. Assim como hoje ele é o resultado da nossa falta de esforço no bem. O mundo é todo desequilibrado, todo desagradável, o mal prevalece no mundo porque nós somos relaxados no bem. Nós temos a consciência do bem, nós temos o caminho que Jesus nos deixou, mas nem sempre exercemos com a fidelidade que deveríamos. Então, o mundo é o que é. E ele é o que é porque ele é o reflexo do que somos e também é o reflexo do que deixamos de ser. No caso de exercer o bem, de fazer o bem com o coração aberto, com boa vontade, com a boa vontade de querer construir um mundo melhor. Não tem o menor sentido a pessoa querer que o lar dela seja um lar equilibrado se ela mesma desequilibra o próprio lar. Não é verdade? É impossível exigir que a casa da gente seja agradável se nós não criamos um ambiente agradável. Isso é tão sem sentido que, estendendo isso para o planeta, fica fácil entender por que o mundo é um mundo de provas e regeneração. Ele é assim porque a maioria das pessoas é assim também, né? Maldosas ou relapsas no bem. E então cabe a nós, cabe a cada um de nós querer fazer a diferença dentro de nós, a princípio, porque isso vai irradiar de cada pessoa. E na pior das hipóteses, caso nós não consigamos fazer uma alteração significativa no nosso meio, seguramente nós não estaremos mais merecendo estar num mundo assim e Deus
que é soberanamente justo e bom, fará com que nós passemos a reencarnar num ambiente mais adequado ao nosso nível. Então, querer mudar o mundo de fora para dentro não funciona. Isso só faz com que nós desperdicemos o nosso empenho, nosso trabalho, nossa boa vontade, que vai se esvaecendo e não causa mudanças. A mudança tem que ser real, e para essa mudança ser real, ela tem que partir de dentro de nós, de dentro para fora. Porque é certo que nós não perderemos esse esforço. Não é desperdício de tempo, jamais. Como eu já disse, se nós não conseguirmos mudar o entorno, Deus nos muda de lugar. E a gente passa a habitar um lugar mais adequado ao nosso nível. Logo, subentende-se que nós permanecemos aqui porque queremos, ou porque não nos esforçamos o bastante para merecer coisa melhor. Então, continuando a leitura, e desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela junto das almas para que se convertam em instrumentos de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Então, ele diz aqui claramente que essa inspiração e a iniciativa dessa mudança, ela vem do alto, sim, sem dúvida, mas ela só se concretizará com a colaboração ativa dos corações de boa vontade. E ele fala que corações de boa vontade porque não basta ter vontade. Vontade de coisas boas todo mundo tem, mas é necessário a boa vontade, porque a boa vontade implica em dedicação, comprometimento, sacrifício, ou seja, a pessoa de boa vontade paga o preço que se deve pagar pela boa coisa que ela quer. O coração de boa vontade sabe que não há favores no universo. Não há essa coisa de, porque eu quero, isso vai ter que se cumprir. Não. Tem que ter juízo, tem que ter bom senso, tem que ter propriedade para que isso aconteça. Nós não podemos simplesmente querer. Não basta simplesmente a vontade, é preciso a boa vontade. A boa vontade se predispõe a fazer as coisas do jeito que tem que ser feitas, se submete às leis de Deus, sem se revoltar, né? E assim sendo, a pessoa consegue progredir, porque a boa vontade realmente constrói. Ainda mesmo quando surge pessoalmente, buscando alguém para a sua lavoura de luz, qual acontece na conversão de Paulo, o mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso diretamente, procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo-o em pessoa? É que, se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra do soerguimento e da sublimação do mundo. Olha que interessante, né? Se o próprio Jesus apareceu para Paulo de Tarso para convocá-lo ao trabalho, mesmo assim, ele encarregou, por assim dizer, o Ananias de ir socorrer o Paulo, para que ele se sentisse amparado, para que ele se sentisse que realmente não era uma loucura dele, não era uma coisa da cabeça dele. Então, ele concretizou, por assim dizer, o seu chamamento para o Paulo. E assim ele faz com a humanidade toda, porque em colocando nas mãos dos homens as ferramentas para a construção do novo mundo, ou seja, as ferramentas para a autotransformação, ele dá para nós todos o mérito da conquista. Não é só um presente divino, é o mérito da conquista que faz toda a diferença. Quando nós sabemos, do fundo da alma, que nós merecemos o que nós conquistamos pelos nossos esforços,
pela nossa obstinação em abandonar os maus costumes, os maus hábitos e os vícios, quanto nós temos a certeza, porque nós vivenciamos isso, de que nós merecemos o bom lugar, por termos pouco a pouco burilado o nosso espírito. Ninguém consegue tirar isso da gente, é um mérito real, é um mérito que está gravado na nossa consciência. Assim como os nossos crimes do passado, nossos erros e as nossas negligências estão gravados lá na nossa consciência, as coisas boas que nos redimirão também deverão estar gravados na nossa consciência. Não há como gravar coisas na consciência sem que nós as vivenciemos com intensidade. Então, Jesus, que é o nosso irmão superior, que nos ama verdadeiramente, que está nos socorrendo há tanto tempo, ele nos permite conquistar o nosso lugar perto de Deus. Ele nos dá o caminho, ele nos mostra, mas ele não pega a gente no colo e coloca lá como se fôssemos preferidos, como se fôssemos diferentes dos demais. Nós não somos. Somos todos iguais diante de Deus e é isso que ele nos ensina. Continuando aqui a nossa leitura. Ide e pregai, eis que vos mando. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Realmente é isso mesmo. Ele pede, ele diz textualmente, ide e pregai. Eis que vos mando. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Então não adianta que nós falemos apenas, nós precisamos que a nossa luz resplandeça diante dos homens. E como que a nossa luz pode resplandecer diante dos homens, senão através do exemplo? Porque nenhuma palavra toca o outro, tanto quanto o exemplo. O exemplo mostra que se nós que somos todos iguais conseguimos fazer alguma coisa, o outro também é capaz. O exemplo mostra que se o outro fez, eu também consigo. Porque o outro é como eu. É uma pessoa, tem fragilidades, tem fraquezas, tem limitações, mas se ele consegue, eu também consigo. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Olha como essa frase é importantíssima. Ele considera importante mesmo a contribuição humana, porque é essa contribuição que nos tira da lama, é essa contribuição que faz com que nós mereçamos o que nós conquistarmos. Sem essa contribuição, na seara do Mestre, nós não conseguiríamos merecer estar no lugar dos ditos eleitos, né, das Escrituras, mas que a gente sabe que eles são eleitos pelo mérito de terem trabalhado na seara do Mestre com dedicação, com amor. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo em nós. Então, se nós quisermos continuar dizendo para as pessoas que nós somos cristãos, é indispensável que nós vivenciemos o cristianismo. É preciso que nós tenhamos os conceitos que o Mestre Jesus nos trouxe dentro de nós. Nós temos que viver isso, nós temos que ser isso. Não adianta eu dizer que eu sou cristão se eu não pratico os ensinamentos do Mestre. Se eu ajo totalmente diferente do que ele recomenda. Se eu sou vingativo, se eu sou rancoroso, se eu não sou amoroso, se eu não tenho fé. E é tão fácil a gente viver, mesmo com as dores que a gente tem que vivenciar. Mas é tão fácil a gente viver feliz quando a gente realmente consegue assimilar as palavras e o ensinamento do Mestre Jesus. E é por isso que ele fala que o fardo é leve e o jugo é suave, porque prescreve o amor
e a confiança em Deus. Quando a gente consegue viver isso, sentir isso, tudo fica mais leve, tudo fica melhor, tudo passa, tudo que é telúrico, pesado, tudo que nos amarra, nos ancora na terra, passa a perder a importância e aí nós começamos a flutuar, não ligando mais importância do que as pequenas coisas têm, não ligando a importância para as coisas da terra maior do que elas têm, e são coisas passageiras, são provas. As coisas que a gente vivencia aqui na terra, ou as coisas que a gente pensa ter aqui na terra, são passageiras como tudo que tem aqui. Tudo que é material é passageiro. Tudo que é material existe apenas com o propósito de servir de lição. São exemplos, são coisas que vão se dissolver com o tempo. O que vai ficar dentro de nós, de tudo isso, eternamente, porque nós não mais morreremos, é o que nós aprendermos, é o que isso nos modifica. Então, não faz sentido sofrermos pelas coisas, não faz sentido nenhum nós amarrarmos a nossa felicidade a coisas perecíveis. Não faz sentido. Precisamos levar mais a sério essa questão e colocar o nosso tesouro onde o nosso coração está. Ou seja, colocar o nosso coração nos valores imortais da vida. E o trabalho nos possibilita isso. O trabalho nos abre esse tipo de portas. O trabalho nos habilita a merecer, colher os frutos da seara do Senhor. Porque essa seara é uma seara bendita no sentido de que nos liberta da carne, nos liberta da dor, nos liberta dos sofrimentos, nos liberta da nossa pequenez. Nos mostra o quanto somos grandiosos dentro do contexto que Deus nos colocou. E esse contexto é o contexto da evolução. Dentro do que nós temos controle, nós somos senhores absolutos, porque nós temos o controle da vontade, do livre-arbítrio. Ninguém pode atuar sobre o meu livre-arbítrio íntimo, só eu. Então essa é uma das ferramentas que Deus nos dá, que nós precisamos usar no trabalho, para que esse trabalho nos coloque mais e mais em condições de estar perto de Deus.